Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de Caminho de Ascensão. Muito obrigado à presença de todos. Enquanto resolvemos as questões tecnológicas, vamos aos recadinhos da semana. Hoje nós temos transmissão e os atendimentos da semana, de segunda-feira. Amanhã nós temos mais atendimentos com outras entidades e oficina dos sentimentos. Quarta-feira, novamente oficina dos sentimentos e mais uma rodada de atendimentos com outras entidades. E na quinta-feira, nós temos a nova distribuição de fichas e mais uma transmissão aí voltada à Roda do Saber, falando dos mestres ascensionados. Hoje aqui nós temos acesa uma vela branca e preta e outra verde. Equilíbrio e força. Gosto muito dessa combinação. E para coroar essa combinação agradável de forças e energias, vamos fazer uma oração em agradecimento e conexão para a conversa de hoje. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo equilíbrio, pela paz, muito obrigado pelo controle, pela vontade e pelo desejo. Que eu continue forte perante todos os meus desafios, que eu continue feliz para saborear minhas vitórias, que eu continue confiante que essa estrada sem fim me leva para onde eu quero e onde eu almejo. Que assim seja e assim será. Hoje nós vamos conversar sobre um sentimento que para muitos é até dúbio, que é o orgulho. Caso vocês queiram comentar no meio da transmissão, fique à vontade de mandar os comentários, as perguntas, que no momento propício, quando eu deixar a moça falar e eu paro de falar, isto pode ser executado. E por que este sentimento é tão dúbio, né? Porque quando ele é pautado numa lida do bem, numa lida de bem-estar, o orgulho, ele é a satisfação de ver os feitos, seja o orgulho próprio, né? Satisfação dos próprios feitos. Oxente, hoje eu trabalhei muito bem, hoje eu estou feliz, meu relacionamento está bom, eu sou uma pessoa de bem. Isto é orgulho. Pode ser traduzido até por honra. Né? Eu gosto muito me sinto honrado de fazer a minha profissão, me sinto honrado de ser a pessoa que eu sou, ou até para os outros, né? Tenho orgulho do meu filho ter entrado na universidade, de meu pai ter arrumado um novo emprego, de minha parceira de trabalho estar indo bem nos sentimentos e nas vontades, do meu cônjuge estar equilibrado, da minha mãe estar com saúde, por méritos dela. Isso tudo é uma questão de orgulho e muito bem dosado, de uma maneira positiva, e isto é extremamente salutar, porque envolve uma questão de amor próprio e amor ao próximo. Né? Então, o orgulho, sim, é importante. Porém, o orgulho em excesso, o orgulho próprio em excesso, ele é nocivo. E aí ele rapidamente pode se tornar em vaidade, pode se tornar em soberba, pode se tornar em prepotência. E quando a pessoa não enxerga outras coisas além de si própria. E aí é uma pessoa que se pavoneia, ela tem um limite maior e talvez o orgulho próprio exacerbado leva, e aí é um conceito que tem origem teológica, mas também de questões fundamentais, leva ao egoísmo, né? Que o egoísmo nada mais é do que se ver numa situação do ego, em que o ego é alimentado
pelas palavras de incentivo próprio de uma maneira exacerbada. Então, como fazer para trabalhar com esse egoísmo, né? É sempre pautar nas propriedades positivas e olhar ao redor. Vamos supor que tu seja um médico. Tenha orgulho da sua profissão. Tenha orgulho da lida que tu faz, de ser um curador, de seguir em frente. Isso é muito bonito e te alimenta cada vez mais a ter um progresso positivo. Em contrapartida, eu sou o melhor médico do mundo. Não existe médico como eu. Ninguém conhece como eu. E caso alguém queira comentar as coisas que eu faço, eu desprezarei isto. Oxente, este orgulho está ruim é demais, né? É de uma prepotência absurda. Então, o limiar entre um orgulho bom e um orgulho doentio, ele é muito simples, olhando as questões que tu pode ter como uma alavanca para te mover para frente ou te situar num bem-estar, verificando as potencialidades que tu tem e como seguir em frente, mas também, se tu esquecer o ambiente ao redor, as pessoas, os pares, as outras pessoas em geral, isso se torna ruim, porque o orgulho em excesso, invariavelmente, ele vai trazer uma situação de extrema solidão. Porque não tem ninguém neste planeta que aguente uma pessoa que fique falando dos feitos próprios, sem base fundamentada, sem porquê. E mesmo que a pessoa, no exemplo que eu coloquei, seja o melhor médico do mundo, ele nunca vai ser bom o suficiente para atender os outros se ele ficar com essa empáfia, essa desnecessariedade de palavras e de atitudes perante os outros. A questão do orgulho para o ser humano, ele é fundamental. Porque se uma pessoa não se ama, não se valoriza, não vê que os feitos dele, mesmo pequenos, não são saudáveis para primeiro ele mesmo e depois os outros, ele se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa pequena, medíocre, tem uma atitude até melancólica de viver. Agora, se tu termina o dia e fala assim, gente, hoje eu fiz isto, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, que orgulho que eu tenho de mim. Ainda falta muito. Tem aquele outro, mais aquele ponto, mas eu tenho fé e confiança no meu trabalho, no meu ser, que eu vou alcançar. Porque é assim que eu quero, é assim que eu mereço, é assim que eu conquisto. Perceba que o orgulho positivo, ele tem até uma questão de humildade. Podemos até colocar a palavra altruísmo nessa questão, onde tu consegue observar o ambiente ao redor. O orgulho altruísta vê os feitos dos outros. Olha o outro médico ali. Que descoberta maravilhosa que ele fez. Vou conversar com ele e salutar a ele, porque ele foi muito profícuo neste ponto, neste tema. Que bom. Olha só, tu está trabalhando com orgulho externo e numa questão altruísta, enaltecendo o que o outro fez. Agora, vou continuar no exemplo de médico porque é mais fácil. A pessoa salva uma vida, ele médico, e ele tem que, quando deitar a cabeça no travesseiro, falar assim, gente, graças aos meus trabalhos, aos meus méritos e a toda a equipe que me ajudou, e caso ele seja religioso, a minha fé e minha crença, nós conseguimos salvar mais uma vida. Muito obrigado. Parabéns a todos os envolvidos. E parabéns a mim, que fui instrumento para salvamento desta vida. Olha que coisa bela. E é um orgulho danado.
E não tem nada de mal nisto. É uma questão de soberania, não para os outros, mas por si próprio. Eu me sinto soberano de mim mesmo, sem me sentir um ditador da vida. Eu sou apenas soberano. E é tão gostoso fazer isto. Tem perguntas, bichinho? Tem uma. Que o orgulho positivo é uma admiração. Isto é se admirar positivamente, é ver que tu tem predicados, vamos colocar assim, né? E se admirar, porque toda pessoa, enquanto encarnada, tem inúmeras vertentes. Tu pode ser belo de corpo. Oxente, que orgulho que eu tenho do meu corpo bem formado e eu vou fazer esforços para continuar com esse corpo bem formado. A pessoa pode ter um bom intelecto. Oxente, olha o meu intelecto, olha onde ele consegue me levar. Graças ao que eu estudei e a quem me ajudou a estudar, eu sou desse jeito. Pode ser um orgulho de sentimentos. Olhe, tivemos um falecimento na família e graças à minha presença de espírito, a coisa não desandou. E pudemos fazer o velório, o enterro, de uma maneira honrosa para a pessoa que se foi. Que bom que da próxima vez os outros tenham também esta presença de espírito que eu tive. Isto sim é uma admiração quando eu digo para as pessoas, e já disse em algumas transmissões, para todo dia acordou, descabelado, ramela no olho, chegar no espelho e falar assim: eu sou forte, competente e capaz. E um bom dia para tu, porque tu merece. Olha que coisa bela, olha que admiração linda, olha que orgulho e que força que tu está trazendo para tu mesmo. Isto é o orgulho positivo. Isto tem que seguir em frente com galhardia. E volto a dizer, isto é uma honra. Tu se sente honrado de ter uma parte positiva em tu e que tu pode utilizar da melhor forma possível. Em contrapartida, sempre que eu digo, excesso, neste caso, vai se tornar doente. Porque a pessoa, primeiro, deixa de enxergar ao redor. Deixa de perceber referências positivas até para um futuro crescimento dele. Ele fica ali, naquela bolha, naquele casulo de situações egóicas e de vontades não definidas, porém muito bem afirmadas, em que a pessoa fica ali, sem progredir. Alguns termos que as pessoas colocam, com o rei na barriga. É exatamente isto. Então, tenho orgulho sim com admiração, paute um pouco na humildade, porque perfeito só tem um, e é um só mesmo. E que, dentro das nossas imperfeições, nos sintamos orgulhosos de ter lados positivos e lados a melhorar. Não existe lado negativo. Tudo que é negativo é que tem ausência de alguma coisa. Então, é sempre a melhorar. E que assim seja. Porque se nós não nos amarmos, quem vai se sentir competente para nos amar? Se nós não emanarmos o alto amor para os outros vão sempre olhar com desprezo. Falar, olha, a pessoa é tão boa, mas não se valoriza. Por que vou valorizar? E fica nesta mesmice. Né? Quando acontece isso muito, pessoa que cozinha bem, olha só, pessoa faz um bolo maravilhoso. E chega, depois a pessoa está todo mundo se deliciando, ela fala assim, mais uma vez, fiz um bolinho e não sei o quê. Ela foi para o extremo oposto, né? Em vez de ter uma prepotência de falar este é o melhor bolo do mundo, ela foi no extremo oposto de desprezar-se a si mesma, falando que não é nada. Sendo que, ao olhar as outras pessoas se deliciarem com o bolo, ela intimamente fala, oh, que coisa boa, minha mão continua boa para fazer bolo. Que orgulho eu tenho de mim.
que eu possa ter a oportunidade de fazer mais bolos para agradar a mim e a todos, porque o meu senso de utilidade baseia-se nisso. E assim tem que ser. Todos neste plano vivem em comunidade, e se fechar num púlpito, num lugar elevado onde ninguém alcança, é muito sozinho, é muito solitário. Né? Eu sou a melhor entidade de conversa do mundo. Ninguém fala como eu. Oxe, ninguém vai nem me ouvir. Porque não adianta continuar nesse patamar, neste. Como que chama esse negócio que sobe assim? Eu esqueci. Como? Não. É, ficar elevado em algum ponto ali, em cima de uma pilastra, me fugiu a palavra, uma questão elevada onde que ninguém alcança. É totalmente desprezível isto. E extremamente solitário. Então, se tu percebe, por vezes tu não percebe que tu tem um orgulho exacerbado que está trazendo uma soberba ou uma prepotência para tu. Tu nem percebe isto. Mas quando tu percebe que tu está ficando sozinho, sem motivo aparente, reveja o que tu tem que fazer. Reveja as suas vontades. Muito obrigado. Pedestal, isto mesmo. Então, a pessoa se coloca num pedestal tão elevado que os outros são só o resto. E é tão triste isso. Porque a pessoa vai ficar lá. Tem uma história que foi escrita e que a pessoa, ele era prepotente, mas ele fazia bem, mas ele era prepotente. E aí, fizeram um busto dele. Fizeram uma estátua do rosto dele, até a altura do ombro, bonito, assim, de bronze. Mas ele morreu sozinho, porque ele foi prepotente demais e acabou na solidão. E aí o que aconteceu com ele? Ele se agarrou, enquanto espírito, na única coisa que provava que ele era muito bom. Ele se agarrou nesse busto. E ele ficou ali, no tempo de vocês, 200 anos agarrado naquele lugar. Quando ele aceitou sair do lugar e ir buscar uma ajuda, ele estava duro. O perispírito dele tinha sido cristalizado e ele estava na posição de agarrar e precisou de muito trabalho para isto ser resolvido, para isto ser equalizado. Então, não vá para este caminho. Sempre existe algo que tu precisa evoluir, melhorar, se sentir bem. E se tu chegou num limite que tu não vê mais, por favor, comece a andar de lado. Quando eu digo comece a andar de lado eu cheguei no patamar máximo, conheço tudo sobre medicina. Desde o fio do cabelo até a unha encravada, eu sei tudo do corpo. Tudo que acontece. Não preciso saber mais nada. Então tá bom. O que tu não sabe ainda? Eu não sei cozinhar. Então comece a cozinhar, porque não adianta tu ficar naquela empáfia como ser humano, que tu pode ser uma sumidade na tua carreira, mas tu tem sempre coisas a evoluir, e quando tu enxerga os lados que tu precisa evoluir, esta empáfia, esta prepotência se desfaz como água e vai embora com muita tranquilidade. Volto a dizer, caso tenham perguntas, fiquem à vontade. Caso tenham comentários, também fiquem à vontade quanto a isso. Voltando ao ponto do egoísmo negativo ou exacerbado, quando. Oxe, tá tremendo tudo aqui. Mais um pouco, mais um pouco. Pronto. E agora sim. Quando tu percebe que as pessoas estão deixando tu para trás, ou deixando tu sozinho, este é um efeito muito positivo que tem para começar a labutar dos porquês que estão acontecendo. E nesse caso, é um porquê e não para quê. Normalmente os problemas acontecem e nós temos que falar para quê estou passando por isso. E nesse caso específico de uma solidão, mesmo tu sendo uma sumidade em alguma coisa,
Por quê? Por que as pessoas estão desaparecendo se eu sou tão bom, tão belo, tão maravilhoso, tão incrível, tão insuperável? Por quê? E aí tu percebe que tu se colocou num pedestal alto demais e não tem ninguém que consegue chegar onde tu está. E aí tu começa a fazer um exame de consciência, percebendo que o pedestal que tu criou, a bolha que tu criou, aquele casulo que tu está, ele é só uma invenção da tua cabeça. Porque tu pode aprender muito mais e ser uma pessoa honrosa de reconhecer algumas coisas que estão erradas com tu. Tem perguntas, bichinha? Na verdade, tem um pedido aqui que é, desculpa mudar de assunto, mas preciso de uma ajuda. Minha amiga acabou de sofrer um ataque energético bem forte e eu e uma outra conseguimos auxiliá-la. Está tudo bem, mas gostaria muito de pedir que alguém fosse até lá, pudesse ajudar. Perfeito. Algumas coisas, né? Água com sal grosso na porta. Se der para fazer um escaldapé, faça. Se tiver velas de qualquer cor, menos preto, preto e vermelho, acenda. E esteja em paz. Se existe brecha para ataque, é necessário conter esta brecha. Ninguém recebe um ataque de besteira, de à toa. Existe um porquê para isso. Então, por favor, coloque esses pontos para tu. Em contrapartida, tu se sente um nada. Tu se sente que está muito perdido, muito sem ter o porquê. O que tu tem que fazer é enaltecer as coisas positivas que tu tem. Gente, olhe, tenho condições de trabalhar, mesmo às vezes não tendo trabalho por enquanto. Tenho condições de ficar de pé. Tenho condições de enxergar, escutar, sentir gosto. Eu tenho condições de me mover sem grandes questões. Ou, se tu já for idoso demais e tem limitações de corpo, eu tenho excelentes lembranças de tudo que eu fiz na minha vida. E minha vida foi boa demais, mesmo com sofrimento, porque eu aprendi coisas demais sobre mim e sobre todos. E aí tu começa a enaltecer o seu lado, que por vezes está deficitário, e trazendo honra na sua vida, orgulho na sua vida. Diga, bichinho. Por trás desse orgulho excessivo, existe também um sentimento de insegurança ou medo de fracassar? Existe também, pode até existir isso, porque a pessoa se torna distante, a pessoa se torna inacessível, e aí ela consegue, vou até colocar entre aspas, esconder as falhas dele, porque ele se torna uma pessoa inacessível, ele fica na distância. E, nesse caso, é uma soberba, porque ele não admite que ele pode falhar, mesmo sabendo inconscientemente que ele tem falhas ali que precisam ser corrigidas. O perfeccionismo tem relação com orgulho? Algum deles? Na verdade, o perfeccionismo, nesse caso, não tem muita relação com orgulho, porque para o perfeccionista nunca está bom. Ele pode fazer Davi de Michelangelo na frente. Ele vai falar assim: aquele cabelo ali está meio torto. Está algo excelente. E não tem uma questão, pode ser uma questão de falta de orgulho, mas é mais de insegurança do que de orgulho por si só. A pessoa perfeccionista, ela invariável não. Ela, na maioria das vezes, vive em sofrimento, porque tudo que ela faz não está bom. Não está diante da régua, do crivo dela de aceitação. Então ela sofre. Pode-se fazer a melhor sinfonia, ela sofre. Pode-se fazer o melhor quadro, sofre. Pode-se fazer a melhor apresentação, sofre. Pode-se fazer o melhor atendimento, sofre. Sempre sofre. Então é mais uma questão de insegurança e de falta de orgulho. Porque ali a pessoa olha e fala assim: gente, olha o que eu consegui fazer.
mesmo com poucos recursos ou com todas as oportunidades. Parabéns a eu. Que bom. Pode ficar melhor? Pode. Mas para hoje está bom. Amanhã melhoro. E amanhã melhoro. E não, às vezes, até postergar entregas, postergar mostragens, porque acho que não está bom o suficiente. É uma falta de segurança. O que mais, bichinha? Quando a elevação pessoal ou profissional está acompanhada de humildade, há um ponto onde a humildade se converte em orgulho ou prepotência? Não. Se está pautada na humildade, a pessoa ela percebe os feitos e ela nunca vai se achar maior do que os outros, né? Humildade é a sensação de que tu faz o teu e faz bem feito, e nunca faz o teu e é melhor que os outros. Então, se o orgulho próprio está pautado na humildade e no altruísmo, oxente, daí é só onda positiva. Neste caso, desafios vão ter, mas é só uma levada muito positiva. Eu sou bom, eu vejo que eu sou bom nisto que eu faço, posso aprender mais e com isso auxilio todos que estão ao meu redor. Isto é um orgulho com humildade. Entendi, apesar por todo o perfeccionismo, faz todo sentido, adorei a explicação sobre o perfeccionista. Alimentar a admiração por si mesmo, orgulho positivo. Gratidão. Muito bem. E é uma coisa tão, por vezes é tão imediatista, porque em alguns casos, por conta de uma educação errada, a pessoa fica para baixo. E às vezes a mãe, o pai ou quem cuidou nem teve noção disto, né? A pessoa arruma um emprego de vendedor de caixa de fósforo. E aí o pai chega e fala assim: não, isto não é bom para tu. E a pessoa já fica, oxente. Então tem que arrumar o super emprego. E aí quando arruma o super emprego e percebe isto, pode vir a prepotência. Agora sim, eu sou muito bom. Em contrapartida tem o outro, né? A pessoa arruma um emprego de advogado. Tirou lá o exame de ordem, fez tudo e conseguiu um emprego na Alemanha para ser advogado, vamos supor. E aí vem uma pessoa e fala assim: tu não presta para isso. Ou a criança tirou uma nota 10 na escola. E o pai chega e fala assim: tu não fez mais do que obrigação. Em vez de enaltecer, mostrar parabéns, continue assim, porque está indo muito bem. O pessoal da sua sala também está indo bem? Não. Oxente, então vamos reunir para fazer uma pipoca aqui, tu ensina para as outras pessoas, né? Ou do que tu não fez mais do que tua obrigação, tu não presta para isso, tu não é capaz, tu é pequeno, ou tu é feia, ou teu cabelo é ruim, tu é gorda, tu é gordo, tu é velho demais para isso, tu é novo demais para isso. Não, tem que trazer. E esses incentivos, eles têm que ser desde a primeira infância até a vida adulta. Obviamente, não estamos colocando aqui uma questão de intelectualidade dessas pessoas que condicionam essas crianças, né? Mas, caso isso tenha passado por sua vida, traga para o momento atual, veja o que tu consegue entregar, a sua utilidade, o tamanho que tu tem, para tu se sentir cada vez mais honrado por estar vivo e se sentir feliz com as suas entregas. O que mais, bichinho? Você poderia explicar um pouco mais sobre o que seria a honra? A honra no sentido positivo? Não existe honra de sentido negativo, né? Honra é o sentimento de autovalidação, de autoadmiração,
ou de admiração a algo ou a alguém. Né? A honra é admiração. E é a admiração da maneira mais pura, mais bela, mais simples possível. Tu tem honra por tu mesmo e pelos teus feitos, é porque tu enxerga aonde tu consegue chegar e como tu está situado. Tu tem honra pelo seu país, é porque tu se sente extremamente admirado por estar nesse país e quer fazer parte disto como um todo. Tu sente honra pela sua família, tu sabe que tem princípios que são benéficos a tu, que fizeram tu ser uma pessoa melhor e cresce com esse sentimento. A honra é uma admiração pura, pura como uma água cristalina, sem tentar benefícios em troca. A honra por si só é só admiração, não existe interesse. É só admiração pura e simples. E a honra própria. Falar assim, eu não vou entrar em corrupção, porque eu sou uma pessoa honrada, eu admiro a minha lisura. Eu honro o que eu como porque eu consegui com o meu dinheiro, com a minha utilidade. Eu tenho honra pelo meu casamento, porque ele é íntegro, ele é direto, ele é verdadeiro. Eu tenho honra pelos meus filhos, porque eles estão indo para o caminho do bem, mesmo com as adversidades. Isto é honra, é sempre admirando. E não existe honra negativa. O que mais, bichinho? Não sei se vai lembrar do meu caso, até porque tem tanta gente, além de tanto tempo afastado fisicamente. Mas falando em orgulho, hoje completo 1 ano limpo. Orgulho demais em poder dividir isso. Se sinta honrado. Por vezes, para tu perceber o tamanho da tua utilidade, tu tem que ser retirado do seu convívio, das suas feituras, do seu círculo de amizades e passar um momento de clausura, de aprendizado, para aí se sentir orgulhoso do corpo que tem, das inclinações que tem, da utilidade que tem, do intelecto que tem, do humor que tem. Sinto orgulho, sim. Não só porque tu está limpo, mas enfrentar isto com muita galhardia e com muita leveza. Porque tu poderia bradar aos 4 cantos: eu estou limpo, não existe ninguém melhor do que eu superei todos os males, eu sou uma pessoa incrível e imensurável. Prepotência. Mas se tu seguir na humildade, falando assim, eu sei o que eu posso fazer de ruim e eu escolho o lado do bem. Eu escolho seguir o lado da lisura e da honra. Oxente, que orgulho de ser eu mesmo. E sim, me lembro de tu. Já tivemos várias conversas e fico feliz de tu se orgulhar de si mesmo, assim como eu me orgulho de tu. Não existem outras questões, então vamos começar a fazer um exercício para as pessoas perceberem o tamanho que elas têm, de uma maneira muito positiva e muito real, né? Então, a todos que estão assistindo, eu peço para que humildemente feche os olhos, respire profundamente e se imaginem numa natureza muito bela em que existe uma água cristalina, seja do mar, de um rio, de uma cachoeira, de um lago, mas que tem que ter esta água cristalina. E que tu vai até esta água e consegue ver o seu próprio reflexo. E dentro deste reflexo, tu observa que conforme essa água se movimenta, esse reflexo vai criando novos reflexos, novas verdades. Principalmente se for um rio, um mar, leva um reflexo e traz outro. E cada vez que um reflexo aparece para tu,
tu sorri. E ele sorri de volta. E mesmo que tu fique sério, ele continua sorrindo. E um outro reflexo vem e continua sorrindo. Tu pode ver até lágrimas nos olhos desse reflexo. Uma lágrima de admiração. Uma lágrima de completude. Uma lágrima de honra. Um sorriso de verdade, de altruísmo. E olhando este reflexo, tu percebe que ele alimenta uma energia dentro de tu que às vezes tu nem conhecia. E tu fala, oxente, este reflexo me quer tão bem. E se esse reflexo sou eu me quero bem também. E ao me querer bem, eu me respeito. Eu me dou ao direito de ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço estar em paz comigo. Eu mereço ser algo positivo para mim mesmo. E eu me orgulho demais de ser quem eu sou. Com todas as minhas imperfeições, com todos os meus déficits, com todos os meus predicados, com todas as minhas verdades, com todos os meus quereres. Eu me orgulho por ser quem eu sou, porque não existe ninguém no mundo capaz de fazer o que eu faço, que é amar do meu jeito, que é atuar do meu jeito. E eu me orgulho de tudo isso. E tu se despede desse reflexo sorridente, agradece essa experiência, respira profundamente novamente e pode abrir os olhos para completarmos essa transmissão. Quero dar os últimos recados, lembrando que amanhã teremos atendimento e oficina dos sentimentos, quarta-feira atendimento e oficina dos sentimentos, quinta-feira nova distribuição de fichas para a semana que vem e mais uma transmissão de Caminho de Ascensão voltada da Roda do Saber com o tema dos mestres ascensionados. E o que são mestres ascensionados, muito rapidamente dizendo, são os mentores de forças ou de grupos de trabalho. Eles têm uma densidade um pouco menor do que a que eu tenho e muito menor do que a que vocês têm. Até porque eu não tenho corpo, então minha densidade já é bem pequena. Quero agradecer demais. Segunda não teremos. Ah, sim, muito que bem. E na semana que vem, na segunda-feira, nós não teremos transmissão, porque faremos atividades internas, já preparando a casa para um retorno físico assim que for determinado, assim que for autorizado para este retorno, deixando a casa o mais correta possível energeticamente, para que quando vocês retornarem fisicamente, estaremos prontos para vocês. Então, excelente semana a todos. Fiquem com a luz de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade que me deram de falar com orgulho. Eu amo a todos vocês, mas meu orgulho mostra que se eu não me amar mais, eu não consigo amar ninguém. Muito obrigado e um salve cheio de amor e de acolhida. Tchau.